Dor, angústia e desespero. Esses foram os sentimentos que uma jovem gestante, moradora da cidade de Pontes e Lacerda, sentiu esta semana. De acordo com a família, na terça-feira, depois de ser atendida no Hospital Vale do Guaporé, em Pontes e Lacerda, a 450 quilômetros da capital, Thalia Santos Silva, de 21 anos, foi encaminhada para o Hospital de Cáceres, que fica a cerca de 220 quilômetros do município Pontes e Lacerda. No vídeo feito pela irmã que acompanhava a gestante na ambulância, ela registrou o momento em que a jovem entrou em trabalho de parto, e isto ocorreu a aproximadamente 30 quilômetros da cidade de Cáceres. Ainda segundo Jennifer, foi um momento de desespero quando ela teve que auxiliar a irmã no nascimento dos bebês. Neste momento, tudo aconteceu com a ambulância em movimento. Primeiro que veio ao mundo foi o pequeno Brian Soares Santos e logo em seguida, Bernardo Soares Santos. Não, meu Deus, não, ele tá quietinho, tá? Hoje. Não chora, meu amor. Aí tá, tia. Porém, após dar entrada no hospital em Cáceres, os gêmeos prematuros de 7 meses e 2 semanas, já internados, não resistiram, indo a óbitos. Os gêmeos Brian Santos Silva e Bernardo Santos Silva, de 7 meses e 2 semanas, foram sepultados à meia-noite do dia 22 desse mês de julho, no cemitério Recanto da Paz, em Pontes e Lacerda. Nesta quinta-feira, a família abriu as portas de sua residência no Jardim Marília para contar um pouco do drama vivido nos últimos dias. Conversamos com a Jennifer, que presenciou toda a situação. Ela falou da indignação diante do que aconteceu com a irmã e os sobrinhos. Ela fez uma grave denúncia. A responsabilidade pela morte dos bebês é da Santa Casa de Pontes e Lacerda. Assim, a gestação dela foi realmente de risco desde o início e tal, tudo foi muito complicado. Só que aí na segunda-feira ela passou mal, estava com fortes contrações, as contrações dela estavam vindo muito rápido. A gente foi no hospital, casal obstetra, infelizmente não tinha, como que está acontecendo, o pessoal já estão acompanhando que sempre não está tendo, né? Obstetra não tem. Não tem, não é só com ela. Pode ver que tem vários casos aí que tudo é caso porque não tem obstetra. Aí, Eles falaram que não tinha médico obstetra lá. não tinha um médico obstetra. Aí a gente passou pelo médico, outro, né, um clínico geral, ele pediu para ela levar para maternidade. Chegou lá, ela com muita dor ainda, fizeram o toque, ela já estava com 3 centímetros dilatado. Aí pediram a remoção, pelo home care lá. E aí demorou muito para eles ir lá, já a ambulância. Porque, olha... O que foi essa demora para você? Pra mim, eu não sei, eu acho assim que a partir do momento que tem uma ambulância, ela tem que estar ali à disposição a qualquer momento. Ela não tem que ainda abastecer, ela não tem que ainda verificar se a ambulância está 100% para carregar um paciente, né? Porque a demora foi grande. Portanto, a gente mora longe de lá da Santa Casa, a gente deu tempo ainda de vir aqui, arrumar a roupa dela. A gente foi na casa da sogra dela, arrumou a roupa dos bebês e eu cheguei e ela ainda estava lá. E sentindo muita dor, não era pouca, né? E, ou seja, era uma contração atrás da outra. Quando a gente chegou lá, eu comecei a questionar. Falei, mas cadê a ambulância? A ambulância tá demorando demais, né? E ela com muita dor, eu falei, vai nascer e vai acabar nascendo no caminho. E foi o que acabou até acontecendo. Quando a Thalia chegou no hospital, como foi o atendimento com ela? Assim, até que as meninas lá do hospital em si foi super tranquila, tratou ela bem, né? Já colocou ela no soro, fez o toque, só que elas não tinham nada o que fazer, era pra ser transferida mesmo, né? A questão mesmo que acho que prejudicou muito foi a questão da ambulância demorar muito e não ter o preparo da profissional para acompanhar ela. Ela teve um acompanhamento desde o início do pré-natal dela? Ela teve acompanhamento todinho, certinho, sabe? Mas infelizmente não chegou no último momento, né? A gente teve que ir pra Santa Casa. E aconteceu o que está acontecendo mesmo, assim. A Thalia imaginava que a gestação dela era de risco? Assim, a gestação de gêmeos em si é de risco, né? Ela tem algum problema ou não, é de risco. E no momento, foi uma coisa assim,
a gente foi surpreendido, porque ela não estava sentindo dor na semana passada nenhuma. Um dia anterior ela não estava sentindo dor. Ela estava super bem. Só de manhã mesmo que ela levantou e falou assim, eu tô com uma cólica, sabe, uma cólicazinha. E como eu já tive os meus, eu falei, vai ser contração, né? E foi onde a gente foi tentar correr atrás do médico, né, para obstetra, o que seja, para atender ela, porque todo mundo sabe que gestação de 7 meses é arriscado super. E na hora que eles chegaram lá com a ambulância, tudo, não enviaram nenhum médico, não enviaram uma pessoa assim para fazer o parto, porque quando ela começou a passar mal, não tinha luva dentro da ambulância, não tinha luva, não tinha um cobertor, não tinha um bercinho para se acaso ela tivesse o parto em si dentro da ambulância, sabe? Não tinha aquele preparo, não tinha um oxigênio, não tinha nada. Porque eu tive os meus gêmeos também, foi prematuro, só que não foi aqui, claro. Então mas já é de família, né? Já é de família, mas assim, os meus têm 13 anos, eles estão vivos. Ou seja, quando eles nasceram, eles tinham, a neonatal deles estava preparado lá, já tinha oxigênio, tinha 3 médicos, cada menino, sabe? Foi, assim, muito bem cuidado. Então, por que aqui não pode ser bem cuidado? Por que aqui não podia ter mandado médico para cuidar, uma enfermeira ou 2 que seja, porque sabendo que é de risco? Porque não só foi somente eles que passou risco, ela também passou, ela desmaiava na hora, tinha hora e sentia muita dor. Então, por que não teve esse acompanhamento todo de médico, né? Eles não sabiam que a Thalia estaria chegando em Cáceres com uma gestação de risco. Então, ao longo do caminhar, né? Nasceu tudo, a gente chegou lá, abriu a ambulância e falou assim, mas é gêmeos? Eu falei, é gêmeos e nasceu e ele está muito friozinho, vamos correr, né? Cadê a Anel? Eles perceberam a ausência do médico acompanhando ela? Sim, ela falou assim, mas com quem que ela veio? Porque a enfermeira, ela não estava vestida adequadamente. Ela estava como uma pessoa comum lá, né? Não estava com um preparo, uma luva, não estava com um jaleco nem nada. Enfim. Aí até mesmo elas pensou que ela estava acompanhando a minha irmã. Eu falei, não, ela é enfermeira, eu sou a irmã. Eu que estou acompanhando ela. Ela falou, mas não veio um médico, porque é assim, no caso de risco, né? Tanto para ela quanto para os bebês. Eu falei, não, infelizmente não veio. Não veio ninguém, só veio nós mesmos. Por fim, no meio do caminho, a gente teve que fazer o parto, porque não teve outra solução. O que aconteceu com ela? Assim, a minha irmã estava no trabalho de parto, começou a coroar lá, saiu o bebê. A enfermeira falou para ela pegar e fechar as pernas, que não era para ter os bebês. Aí no primeiro tempo eu até falei pra ela, falei, Thalia, calma, não faz força, não deixa os bebês nascer. Mas, gente, eu não tenho conhecimento, quem tem conhecimento é ela, né? Mas por fim, na hora que o bebê saiu, assim, a cabecinha dele passou essa parte, aí ela falou assim, eu não tô aguentando, eu tenho que fazer força. Aí eu falei, então faz, porque o narizinho dele tava imprensado e nasceu tudo afundado, assim, sabe? Aí nasceu, no primeiro momento, assim, não chorou, aí depois que a gente mexeu nele, que ele deu o chorinho dele. Você massageou? Sim, peguei também, eu massageei, né? Limpamos a boquinha dele, tudo com o lençol que tava enrolado nos pés dela. Infelizmente sem, vamos dizer, sem nenhuma higiene, né? Não tava preparado para isso, porque eles não tinham nenhuma proteção em si. Aí logo, eu até fiz uma filmagem no começo, assim, né? Do bebê, mas aí o outro já começou a vir, aí eu desliguei e fui tentar ajudar, porque não tinha como... não tinha como segurar eles ali, né? Eu fui ajudar. Aí o outro foi, nasceu, engoliu a água do parto que eu vi. A bolsa rompeu lá pro chão, tudo. E aí ele nasceu muito roxinho, com o cordão enrolado assim no bracinho. E aí também eu peguei também com um lençol, limpei o nariz, limpei a boca, dei uma mexidinha nele pra ele começar a chorar de novo. Chorou. Aí, como ela ainda tava sentindo muita dor, eu olhei pra enfermeira e falei assim... acelera, pede pro motorista correr, porque o bebê tá muito roxo, muito, muito roxo. Eu falei, eu tô preocupada. Aí ela falou assim, eu também tô preocupada. Eu falei, então pede pra ele acelerar. Aí foi onde ela levantou, pediu pra ele correr mais, mas ainda tava bem longe ainda, né, de Cáceres. E aí o que a gente fez? O menino começou a perder a temperatura, tava muito frio, enrolamos o próprio lençol dela lá. E a placenta dela tava dentro dela, o umbiguinho do bichinho tava tudo colado lá, ou seja, tava uma situação super precária, muito precária mesmo. E aí a enfermeira
não teve as providências? Cadê que ela foi tentar fazer o parto, tudo? Aí sim, ela foi caçar as luvas e tal, mas não tinha. Achou luva? Não tinha luva. Não tinha luva, gente. Não tinha luva, não tinha um oxigênio, não tinha um bercinho, não tinha uma toalha que seja pra enrolar os bebês se a caso acontecesse, não tinha um bisturi pra cortar o umbiguinho do menino, nada. Nada. A mesma coisa se eu tivesse colocado ela no meu carro e levado embora. Capaz que às vezes eu ainda tinha dado melhor, porque eu tinha andado mais rápido, tinha saído com mais pressa, porque do jeito que foi, não teve acompanhamento nenhum. Você mesmo acabou fazendo parto da sua irmã? Sim, acabei tendo que fazer o parto dela. Coisa que a gente nunca pensou que ia ter que acontecer, assim, dela, porque em si, esse bebê era muito esperado por ela. Ela fez todo o enxoval, todo o cuidado. Pra gente chegar lá, ela não ter os filhos dela, né? Não ter voltar com os filhos é muito difícil. Eu, como tia lá, assim, pra mim era a mesma coisa que tá sendo meu, porque vi ela sofrer muito na ambulância, ela sentiu muita dor, ela desmaiava. E até, assim, muito difícil. Aí na hora que chegou, não sei o que aconteceu, não suturaram o umbigo do bebê também corretamente, o umbigo dele tava sangrando muito. Pegou uma infecção muito forte. E o estado dele era gravíssimo mesmo. O pulmãozinho dele deu hemorragia. E aí não aguentaram. Eles morreram na ambulância ou lá no hospital? Não, eles não morreram na ambulância. Mas eles chegaram, a doutora minha falou que era um estado muito, muito crítico pelas condições que nasceu. Só que duraram pouco, que aí começaram a tentar entrar com antibiótico por causa da infecção que deu. Aí os pulmãozinhos também não corresponderam. E aí foram diversos fatores. A oxigenação também, né, não correspondeu, porque lá não tinha nada pra animar eles lá, assim, né? Então, isso tudo foi o que aconteceu, assim. Jennifer, o que a família espera a partir de agora? Bem, eu acho assim, eu sei que eles não vão nascer de volta, não vai ressuscitar, só que isso aí pega de exemplo pra ter mais respeito com a própria pessoa, sabe? Porque pra mim, minha irmã ganhou um neném igual se fosse um indigente, um animal. Acho que nem um animal direito ganha um neném de qualquer jeito, daquela forma, daquele jeito. Aí o que acontece? Todo mundo que passou por isso e passa, ou se vai passar, tem que sim falar pra não acontecer mais isso. Porque imagina, ela esperou muito tempo esses bebês. Agora que dor pra uma mãe, pra nós tudo que a gente tava esperando, ela voltar com as mãos abanando por causa de negligência. Porque essas infecções tudo, tá? Eu sei que às vezes poderia que eles não aguentassem, mas se eles tivessem ganhado dentro do hospital, com toda a higienização, com todo o cuidado, provavelmente eles ainda não estavam lutando pela vida. E eles não teve a oportunidade de lutar pela vida, infelizmente. E também quando colocaram ela lá, tipo assim, foi uma tortura pra ela. Todas as mamães com os bebês colocaram o bercinho vazio do lado dela lá. E ela ficava procurando, ai, cadê meus filhos? E não tinha como, não deixaram nem ela ver direito os bebês dela. Pra não acontecer com outras pessoas, né? Porque é uma dor muito grande, tanto pra mãe, quanto pro pai, quanto pra gente que é tia, porque eram os meus primeiros sobrinhos. E infelizmente eu não sei mais nem o que dizer, porque foi muito sofrido, tá sendo muito sofrido. Ontem foi que a gente conseguiu ver lá os bebezinhos, eles estavam perfeitos, tudo perfeitinho, mãozinha, tudo bonitinho. Infelizmente aconteceu isso, deles ter pegado essa infecção e não ter conseguido mesmo aguentar.